E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Matemática para Iniciantes. Eu sou técnico em edificações. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou tirar a dúvida aí de um inscrito, né? E quem nunca se perguntou, né, pessoal, o que quer dizer essa sigla, né, CA50? Quem nunca se perguntou quanto que resiste uma barra de aço 3/8, sei lá, 20 milímetros, não sei, a bitola. Quem nunca se perguntou quanto de resistência que resiste o concreto que a gente faz em obra? Será que esse concreto que a gente faz nas obras aí, será que ele é confiável? Será que eu estou fazendo com o traço certo? Será que eu estou fazendo com a resistência adequada para que precise ser concretada essa peça, né? Peça essa que eu estou falando, seja uma viga, seja uma laje, seja um pilar. Então hoje eu vou estar fazendo algumas contas aqui para vocês, né? Bem superficialmente. Por que eu digo superficialmente? Para que todas as pessoas possam entender. Você que está aí no canteiro de obra, você que é pedreiro, você que é servente, você que é curioso aí do final de semana, para que todo mundo entenda o que quer dizer. Só que peço que vocês, se gostarem do vídeo, pessoal, se inscrevam no canal, certo? Deixe seu joinha, dá uma força para a gente continuar gravando esse tipo de conteúdo. Então, pessoal, CA50 nada mais é o que? Concreto armado 50 kg por milímetro quadrado. Ou seja, você tem uma barra de aço, certo? Vamos imaginar que isso aqui seja uma barra de aço, certo? Você está olhando a barra de aço de frente. Quando eu falo 50 kg por milímetro quadrado, estou me referindo à área, certo? Então fica difícil a gente falar em milímetros quadrados, porque fica uma medida muito pequena. Então a gente vai adotar aqui centímetros quadrados. Só que para adotar centímetros quadrados, a gente precisa saber, né, quantos centímetros quadrados que tem uma barra de aço. E é isso que eu vou calcular com vocês aqui de uma forma bem tranquila. Então, eu já falei para vocês que CA é concreto armado, 50 é 50 kg por milímetro quadrado, ou 500 MPa, que a gente já vai falar rapidinho o que quer dizer isso aí. 1 MPa, pessoal, quer dizer o quê? 1 megapascal. Significa dizer que esse concreto, eu tenho um concreto ali de 10 MPa, de 20 MPa, quer dizer que cada MPa, pessoal, resiste a 10 kg forças por centímetro quadrado de área. Ou seja, eu tenho um pilar lá com uma certa área, cada centímetro de área desse pilar, né, lógico, com o concreto devidamente batido certo, com os traços certos, com a quantidade de agregado certo, vai chegar na resistência que eu quero. Então vamos lá, só para a gente entender. 1 MPa, certo? Então o que quer dizer isso aqui, pessoal? Vamos supor, tá? Vamos calcular a barra de aço primeiro, que eu tenho uma barra de aço lá, sei lá, de 3/8, certo? Aqui a nossa barra de aço. E essa barra de aço, ela tem 10 milímetros. Quando eu falo 10 milímetros, pessoal, estou falando disso aqui, ó. Né? Você olhou a barra de aço de frente, a gente está calculando isso aqui, ó. 10 milímetros é o diâmetro dela. Então, é daqui, dessa extremidade, até essa. Então, 10 milímetros, se eu falar assim, 10 milímetros e 1 centímetro, é a mesma coisa. Então, 10 milímetros é igual a 1 centímetro, né? Você pega a trena ali, você que trabalha em obra, não é novidade para ninguém, que você pega 1 centímetro, é a mesma coisa que 10 milímetros. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Como que a gente faz para achar a área de uma peça? É fingir que isso aqui não é uma peça. É só calcular pela geometria. Ou seja, a área de uma peça circular, ou seja, eu posso estar falando de uma barra de aço, eu posso estar falando de um pilar, de uma estaca, posso estar falando de qualquer elemento no mundo que seja circular, a fórmula é a mesma. Então, a área, né, é igual a π vezes raio ao quadrado. Vamos lá, fazer isso aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu preciso achar a área. A área é igual a π, essa constante que é 3,14, vezes raio ao quadrado. O raio, pessoal, não é 1 centímetro. Desculpa, o diâmetro aqui não é 1 centímetro. A gente sabe que o raio é a metade de um diâmetro. Então, se o diâmetro aqui é 1 centímetro, 1 centímetro dividido por 2 é meio. Então, 0,5, só que ele está ao quadrado.
área é igual a 3,14 vezes, então vamos lá, é 0,5, né? Que ele está ao quadrado, vezes 0,5 vezes 3,14. Eu tenho de área, pessoal, 0,785 centímetros quadrados. Ou seja, eu tenho isso aqui, ó, 0,785 centímetros quadrados. Essa barra de aço, pessoal, ela resiste 500 MPa. Eu não falei que 1 MPa é 10 quilos por centímetro quadrado? Então, se essa barra resiste 500 MPa, é só eu multiplicar 500 vezes 10. Certo? Que eu vou ter uma resistência de 5 toneladas por centímetro quadrado. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha barra que resiste 500 MPa, multipliquei por 10 e achei uma carga, né? Achei uma resistência que ela, uma carga que ela suporta de 5 toneladas por centímetro quadrado. Só que eu não tenho um centímetro quadrado, eu tenho 0,785. Então é só multiplicar vezes 0,785. Então essa barra de aço de 3/8, pessoal, ela resiste uma carga de 3.925 quilos, certo? É isso que uma barra de aço de 3/8 resiste. Lógico que se você tiver numa obra aí, você não pode considerar toda essa resistência do aço, né, por um critério de segurança, né? A gente tem que majorar isso aí, dividir isso por 1,15, né, que é a majoração do aço, para a gente chegar numa carga, né, num limite inferior, para que a gente não use totalmente a resistência da peça. Então, é isso aqui, quanto que resiste uma barra de aço. Agora, vamos para o concreto, pessoal. Então, se você está lá na obra, fazendo o seu concreto, seja ele de betoneira, seja ele na mão, o importante é que a gente entenda, pessoal, que não é chegar, né? Eu já acompanhei obras e onde eu estava sendo responsável pelo concreto, então é muito difícil você querer colocar na cabeça das pessoas, principalmente, né, as pessoas mais antigas que trabalham em obra, que o concreto tem uma dosagem certa para fazer. Não é simplesmente eu chegar lá, virar 3 carrinhos de areia, 3, 4 carrinhos de pedra, né, uma caixa d'água ali no meio do concreto e achar que aquele concreto molinho, ele vai ter uma resistência adequada. Não vai. Por quê, pessoal? A resistência do concreto depende do fator água-cimento. Ou seja, se eu colocar mais água no concreto do que ele realmente necessita, eu vou estar afastando os grãos, os agregados, a areia e a pedra, eu vou estar afastando. Quando que, se eu colocar a água na quantidade certa, eu vou ter ali aquela mistura tão homogênea, bem homogênea, que eu vou conseguir chegar na resistência que eu quero. Então não adianta só chegar lá e jogar água e querer um concreto molinho, que isso não funciona, pessoal, né? Concreto aí batido em obra, raramente passa de 10 MPa, ou seja, passa de 10 quilos por centímetro quadrado. Então, isso é muito importante que a gente entenda, e é um erro grave que acontece em obras, principalmente em obras de pequeno porte, onde não tem um acompanhamento de um responsável técnico, pessoal, esse problema de concreto muito fraco, e as pessoas acharem, estou fazendo um concreto forte ali, quando que estão fazendo um concreto bem abaixo da resistência do que realmente precisa, certo? Então, vamos lá. Vamos supor, né, que eu tenho aqui um dado, vou colocar um dado aqui, esse dado que a gente usa para jogar aí. Então, vamos supor que esse dado, ele tem 1 centímetro aqui, por 1 centímetro, por 1 centímetro, por 1 centímetro. Então, 1 centímetro vezes 1 centímetro, eu tenho 1 centímetro de área, certo? 1 centímetro quadrado de área. Então, o que acontece? Eu não estou preocupado com a altura do dado. Quando eu faço isso aqui, pessoal, é como se eu imaginasse a parte de cima do meu pilar. Eu não estou preocupado, lógico, isso aqui influencia na questão da flambagem. Eu não estou preocupado no tamanho do meu pilar, estou preocupado na área. Então, se eu pegar um dado, vamos supor que eu bati o meu concreto na obra, eu quero que esse concreto chegue a uma resistência de 20 MPa. 20 MPa, ou seja, 20 megapascal. Cada MPa não tem 10 quilos? Então é 20 vezes 10,
Ou seja, 20 vezes 10, 200 quilogramas, né? Quilogramas forças por centímetro quadrado. Ou seja, essa área, essa pequena área aqui de 1 centímetro quadrado, ela resiste 200 quilos apenas nessa pequena área, para você ver como o concreto ele tem uma capacidade imensa de resistência na compressão. Na tração não, na tração ele chega a 10% aí do que ele resiste na compressão, certo? E é importante a gente saber, é importante a gente entender, pessoal, a questão das resistências, por quê? Para você não ficar fazendo um concreto fraco aí, entendeu? Então, um concreto de 20 MPa equivale a 200 quilos por centímetro quadrado. Então, se você tinha essa dúvida, se você tinha essa curiosidade de saber quanto que resiste o concreto, então trouxe um vídeo para vocês explicando, certo? E isso aqui, pessoal, esqueci de falar para vocês, o aço, esse aço, ele resiste isso aqui que eu falei, 3.925 quilos, na tração. Se eu pegar o aço e começar a puxar, porque se eu tentar comprimir o aço, esquece, tá? Esquece, porque não tem nada a ver. Isso aqui é na tração. Então, o aço, ele se comporta muito bem na tração e o concreto, ele se comporta muito bem na compressão. Por isso que tem o nome concreto armado. É uma junção entre o concreto e o aço. Para vocês terem ideia como isso é tão importante, então eu tenho uma viga lá, armei a minha viga. Aqui eu tenho as minhas barras de aço, certo? Embaixo. Tem as minhas barras de aço aqui em cima. Então, essa parte de baixo da viga, pessoal, ela está sendo tracionada a todo momento. Então, quando eu começo a aplicar cargas aqui, ó, essa viga ela começa, de certa forma, querer esticar aqui na parte de baixo. Então, quem está trabalhando aqui na parte de baixo é o meu aço. Em contrapartida, se essa viga está tracionando embaixo, ela está comprimindo em cima. Então, quem está trabalhando em cima é o concreto que resiste bem à compressão. Quem está trabalhando embaixo é o aço que resiste muito bem à tração. Então, a união dos dois forma o concreto armado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se gostarem, se inscrevam no canal. Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo aí e até uma próxima.